Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui, vamos que vamos para mais um vídeo. Tem muita coisa para gente conversar aqui, tá? Vou trazer alguns números do São Paulo para vocês aqui, ok? Vamos falar da falta de comando, que custa muito caro para o São Paulo Futebol Clube. A falta de comando interna, custa muito caro para a gente. E vai continuar assim. Essa diretoria é patética, né? É um departamento de futebol patético. A comissão técnica é patética. E os jogadores montam em cima. Os jogadores fazem o que eles querem. Foi isso que aconteceu ontem no pênalti, que poderia ter dado a vitória para o São Paulo. Poderia. Né? Não quer dizer que se a gente tivesse feito pênalti ia ganhar também. Né? Mas enfim, vamos que vamos para mais um vídeo aí, cara. E eu tô vendo gente passar pano pra isso. Sabe? Aquela agenda positiva. Eu não tô vendo nada de positivo a campanha de São Paulo no Brasileiro. Mas tem gente que quer transmitir pro torcedor que as coisas estão boas no Brasileiro. Tem gente que quer transmitir pro torcedor que as coisas estão boas no Brasileiro. Não estão. Não estão. Hoje a rodada tá seguindo. São Paulo vai despencar na tabela. São 7 jogos com 6 empates. 6 empates. Tá? O São Paulo quebrou o recorde de empate na história do Brasileirão. Nunca, nenhum time na história, nos 7 primeiros jogos, empatou 6. Mas tem gente que quer transmitir que o São Paulo está invicto. Tem gente que quer transmitir que se tivesse marcado o pênalti, né? Se tivesse feito esse pênalti, se o Calera tivesse convertido aquele, a gente era vice-líder. Gente, o Si não entra dentro de campo. É a mesma coisa de eu falar, pô, na Libertadores, se o Zubeldia e o Rafinha tivessem arranjado briga, a gente teria virado para cima do Botafogo. Se aquele pênalti do Lucas tivesse entrado, a gente tinha classificado na Libertadores. O Si não entra em campo. O que a gente tem é realidade. E a realidade tá aí, ó. Tá na nossa cara. Uma campanha pífia no Brasileiro mais uma vez. E eu tenho medo, cara. Eu tenho medo desse Brasileirão aqui. É um campeonato muito difícil. O São Paulo não tá ganhando dentro de casa. É o 3º empate no Brasileirão dentro de casa. Fora, não tô nem contando a Libertadores, tá? É o 3º empate no Brasileirão dentro de casa. Mais uma vez a torcida compareceu, incentivou, e o fator Morumbi não está fazendo diferença. Porque o time está tão incompetente, mas tão incompetente, que nem o fator Morumbi está fazendo diferença mais. Né? Mas tem gente que vai querer fazer, né, esses empates aí se transformar em algo positivo. Né? Mas aí o torcedor não é besta, né, gente? Não adianta querer falar a cabeça do torcedor. O torcedor não é besta. A grande maioria tá pistola da vida. O torcedor não é idiota. Não adianta querer criar uma agenda positiva e falar que o São Paulo tá muito bem no Brasileiro. Não está. Não está. O São Paulo não faz nem o seu dever de casa no Brasileiro. Tá? Mas vamos lá, galera. Ó. Brasileirão de pontos corridos. O São Paulo é o primeiro time nas 7 primeiras rodadas a empatar 6 jogos. Gente, as coisas não estão bem, tá? Não me entra na cabeça, galera, que o São Paulo vai conseguir algum êxito nesse ano do jeito que as coisas estão andando. Eu não consigo, cara, acreditar que dessa maneira o São Paulo vai chegar a algum lugar. Alguém acredita em algum título de Copa ou uma campanha meramente decente no Brasileiro? O São Paulo não ganha de ninguém. É extremamente preocupante a situação do São Paulo no Brasileirão. Tá? Vou trazer dados aqui, tá? Ó, dos últimos 13 jogos do Campeonato Brasileiro, ou seja, esses 7 primeiros desse ano, né? E
os jogos finais do Brasileiro do ano passado, nos últimos 13 jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo conquistou uma vitória. Nos últimos 13 jogos do Brasileirão, contando esse início e o final do ano passado, o São Paulo tem uma vitória. Em 13 jogos, uma vitória. Tem gente que vai querer transformar ainda, fazer uma agenda positiva, vai querer transmitir algo positivo para o torcedor em cima dessa mediocridade, que é mediocridade. É medíocre. As últimas 13 rodadas em Brasileiro, o São Paulo ganhou um jogo. Tem gente que vai querer transmitir para o torcedor que as coisas estão indo bem. Vocês não têm vergonha? Não tem vergonha? Porque isso para mim é querer enganar o torcedor. Falar que as coisas estão boas. E eu não vou enganar o torcedor. Na Libertadores, beleza. Empatamos o jogo dentro de casa, mas ganhamos 2 fora de casa. Libertadores, a gente está indo bem. Mas o Brasileiro, a campanha é podre, é asquerosa. E eu não vou vir aqui para enganar o torcedor. O São Paulo não faz o dever de casa, gente. O São Paulo não consegue fazer a porra do dever de casa. O São Paulo é o primeiro time da história do Brasileirão dos pontos corridos a empatar 6 das últimas 7 primeiras partidas. Então, gente, é algo preocupante, tá? É algo preocupante. Bom, mas vamos lá. Agora eu quero falar dos jogadores aí. Que não é só o treinador. O treinador é... Esse treinador é um fracassado que a gente trouxe dentro de São Paulo. Basta ver. O cara tem mais de 12 anos de carreira. Tem 2 títulos. E 2 títulos meia boca, tá? Então, a carreira dele já mostra que ele é um fracassado como treinador, tá? Vamos lá. Então, não vou nem falar do treinador. Eu quero falar desse elenco desgramado que a gente tem aí. Esse elenco mal acostumado, esse elenco mimado de merda. Não, pode tirar os meninos disso, tá? Não coloca os meninos nesse balaio de gato. Tô falando que essas porras, esses jogadores experientes, rodados aí. Tá? Mas é muito por conta da falta de comando. Não tem comando nessa porra. Esses caras acham, esse elenco mimado, desgramado que a gente tem aí, acha que tá no direito de fazer o que eles querem. O que aconteceu no pênalti do Ferreirinha? Que por acaso, já foi uma vergonha o Ferreirinha perder aquele gol. Saiu na cara do goleiro. Não teve competência para fazer o gol. Tá? Aí sofreu o pênalti. Aí o Ferreirinha pegou a bola. O André Silva seria o batedor na ausência de Lucas e Caleri. Seria o André Silva. Pelo menos é isso que é. Porque não tem uma definição dessa merda aí, né? O São Paulo é uma baderna tão grande que o treinador não define quem são os batedores antes do jogo. É os caras lá dentro que definem, né? São os jogadores lá dentro que definem tudo. Então é vergonha, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Seria o André Silva para chutar. Porque para isso ele faz bem. É caneludo, é ruim de bola, mas ele chuta bem pênalti, André Silva. O Ferreirinha, para fazer bonito, para querer aumentar os números dele, para dar uma resposta ao Neto, e eu faço meia culpa nisso, porque eu fico brincando com esse negócio aí do Neto botar shortinho, calcinha, o caralho A4 aí, shortinho colado no rego, o caramba 4, eu fico brincando com essas coisas em redes sociais também, eu faço uma meia culpa. O jogador botou essa merda na cabeça que ele precisa dar uma resposta pro Neto. Beleza, tava bem, fazendo um golzinho aqui, outro ali, só que ele tem que botar na cabeça dele o seu Ferreirinha, não é só ele, depois eu vou falar de outro jogador também, tem que botar no caralho da cabeça dele que acima dos números dele para dar resposta para jornalista A ou B, ele tem que botar o São Paulo à frente disso. E o senhor Ferreirinha não botou o São Paulo à frente dos números dele. Ele quis chutar o pênalti para aumentar os números de gols dele, para dar uma resposta pro senhor Neto. E nessa ele perdeu, sabe por quê? Porque o Ferreirinha nunca foi batedor de pênalti na carreira dele, caralho. Porra! Nunca foi batedor de pênalti no caralho da carreira dele. Nunca. E ninguém na porra do banco deu um grito com ele, Ferreirinha, ó, é o André que vai chutar. Ou o Lucas que tava pra entrar, né, tava na beira do gramado pra entrar, fazia a porra da alteração e falava pro Lucas chutar. Mas são tão covardes, a comissão técnica é tão bunda mole, refém de jogador, que deixou o Ferreirinha fazer o que ele queria.
E o Ferreirinha botou o ego dele acima da necessidade do São Paulo. Botou o ego dele acima da instituição. Mas isso não é coisa que só aconteceu com o seu Ferreirinha. Isso acontece dentro de São Paulo há muito tempo. Porque essa merda desse departamento de futebol podre, amador que a gente tem dentro do clube, deixa os jogadores comandarem lá dentro. Quantas vezes a gente já não viu o Luciano tirando a bola de companheiros dele? Com o Caleri aconteceu umas 2 vezes isso. Ele pegar a bola do Caleri para querer chutar pênalti. Com o Lucas, ele fez uma vez também com o Lucas. Querendo cobrar o pênalti, pegando a bola do Lucas. Aí o Caleri até interferiu pro Lucas chutar. Então, vocês estão vendo que esses jogadores botam o ego deles acima da instituição? Até quando isso vai acontecer dentro de São Paulo? O jogador colocar o ego dele acima do São Paulo Futebol Clube. Eu faço essa pergunta para esse elenco desgramado, acomodado do caralho, pipoqueiro de merda que a gente tem, para essa comissão técnica de merda, mas especialmente esse departamento de futebol amador e asqueroso que a gente tem aí. Porque se o senhor Belmonte tivesse vergonha e comandasse o São Paulo no dia a dia, não deixasse os jogadores ficarem grandões no vestiário, isso não aconteceria. Se a comissão técnica fosse uma comissão técnica que prestasse, se fosse um treinador que tivesse, né, força perante os jogadores, ele definia nos vestiários. Hoje o Lucas e o Caleri não jogam, quem bate o pênalti é o André Silva. Mas não, isso não acontece. Aí chega na hora do pênalti, esse elenco do caralho acomodado do cacete, bota o interesse pessoal deles acima da necessidade do clube. O Ferreirinha nunca foi batedor de pênalti na porra da carreira dele. E mais uma vez, primeiro com o Luciano várias vezes e agora com o Ferreirinha, botando o interesse individual deles acima do São Paulo Futebol Clube, caralho. Nunca vi esse cara chutar um pênalti na carreira dele, velho. Nunca vi. E não deixou o André chutar. Vai tomar no rabo, Ferreirinha. Você não tem que dar resposta pra porra nenhuma de Neto. O Neto que se foda. Que se foda o Neto. Naturalmente você vai chegar nesses 10 gols aí. Não precisa ficar com essa porra na cabeça. Aí ele vai botar, acho que vai o sonho do Neto é botar uma porra de uma tanga e aparecer aí, né? Aparecer ao vivo com uma porra de uma tanga, mas você não deve satisfação pra ele. Você tem que botar a vitória do São Paulo acima do seu interesse de dar a resposta pra uma porra de um jogador igual o Neto, ex-jogador. Porra, mano, aí você deixa de ganhar pontos. O São Paulo não tá ganhando de ninguém no caralho do Brasileiro, porra. Até quando a gente vai ver os jogadores mandarem e desmandarem, botarem o ego deles, o interesse individual deles acima da instituição? Até quando a gente vai ver essa porra aí? Até quando? Elenco mimado do caralho. E diretoria? Ó o seu Ferreirinha aqui, ó. Ó o seu Ferreirinha aí, ó. Jogadores aí, noitada, fazem o que quiser, mas quando entra de campo, representa, caralho. Ferreirinha tava assistindo o King League aí, ó, até horas da noite aí. Isso eu acho que foi na quarta-feira, não sei, tá? Não foi ontem, tá, galera? Não foi ontem depois do jogo, não. Foi uns dias antes aí, ó. Tá aí varando jogada, madrugada aí na King League aí, ó. É isso aí, velho. É isso aí. É por isso que eu falo pro torcedor, mano. Para de ser palhaço, torcedor. Não bote jogador nenhum acima da instituição. Ame o São Paulo Futebol Clube. Ou ame a camisa, o distintivo, porra. Não tem esses caras como ídolos. Nenhum deles merece ser ídolo ainda. Quando saírem do São Paulo, aposentarem, aí você vai ver, pô, o que esse cara ganhou pelo São Paulo? O que esse cara fez de bom pelo São Paulo? Porra, esse merece ser o nosso ídolo. Mas enquanto estiver defendendo o São Paulo, cobre essas porra desses jogadores. Cobre, não fique lambendo. Tá aí, ó. Sorrisinho no rosto, é isso aí, uma maravilha. Não foi ontem essa parada, né? Mas você vê que os jogadores aí, a noitada come solta aí no São Paulo, né? Aí a gente vê uma porra do...
quase 40 mil pessoas, acho que tem 40 mil pessoas no Morumbi, pra ver uma porra de outro empate dentro de casa. Mais um. E o pior que isso é você ver a mídia, principalmente a duplinha, passando pano pra isso. É o Batman e o Robin. Não é aqueles Batman e Robin, não. É o novo Batman e Robin aí que tem aí agora, né? Que passa um pano pro esse treinador que eu vou te falar, hein? Vamos chamar igual o Rony Altieri chama. Como que é o Rony falou? Eu vi um vídeo, um abraço pro Rony. É o passa e o pano. Né? A duplinha, o passa e o pano. Vai cagar no mato, porra. Estão achando que o torcedor não entende de futebol? Estão achando que as coisas estão mil maravilhas para defender o treinador de estimação? O que vai rolar de entrevistinha quando o futebol parar aqui para alguns caras aí? Vai aparecer Muricy dando entrevista para um ou outro. Vai aparecer jogador, vai aparecer treinador, vai aparecer dirigente dando entrevista aí para algumas pessoas que estão lambendo, passando pano. Anota que eu tô falando hoje, tá? Então, velho, o torcedor tá de saco cheio já, sabe? Eu tô de saco cheio, mano. Saco cheio desse time aí. Time pipoqueiro do caralho, joga com o Sport no Morumbi, não ganha. Por mais que o treinador seja meia boca, e é meia boca, porra, cara... Pô, você tá defendendo a camisa do São Paulo, você pega um Sport dentro de casa e não ganha, você pega um Náutico, você sofre pra ganhar, né? Aliás, ontem no meu pós-jogo, um monte de torcedor do Náutico entrou e falou, ó, assistiu o jogo de São Paulo, a gente vai eliminar vocês aqui no Aflito. Um monte de torcedor do Náutico apareceu no meu pós-jogo ontem. E falou, acabei de assistir o jogo de São Paulo, com esse futebolzinho, a gente vai eliminar vocês aqui nos Aflitos, na Copa do Brasil. E eu não duvido nada, hein? Eu não duvido nada desses pipoqueiros voltarem eliminados lá. Aí eu quero ver que esses passapanistas asquerosos vão falar aí. Vão lamber as bolas do Zubeldia ainda? Se for eliminado, vai lamber? Ou será que vai lamber os jogadores? Ah, tomar no rabo, mano. Se lascar, mano. Passação de pano do caralho. Um elenco desse aí, porra. Tá certo que a gente não tem um elenco mais forte, eu sei. Porra, mas o elenco do São Paulo é pior que o do Fortaleza. É pior que o do Sport. Vai cagar no mato, é pior que o Alianza Lima. Vai cagar no mato, porra. Uma lambição do caralho desse treinador aí. Lambição do caralho desse treinador. Desse elenco do cacete aí. De alguns jogadores aí, um lambi-lambi. Alguns jogadores aí, vai cagar, vamos torcer mais pela instituição, amar mais a camisa do que amar porra de jogador, pipoqueiro, porra. Deixa o Triplo C, curte, compartilha e comenta, tamo junto, salve, salve o Tricolor Paulista.